O tempo leva tudo, o tempo leva a vida. Lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, olhar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavavam o medo que eu tinha da vida. E agora meu medo, o que é? Boa tarde a todos. Muito bem-vindos à Embaixada do Brasil. Eu queria agradecer a presença de todos em nome do embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que não pôde estar conosco hoje. Está havendo um seminário do uso brasileiro de direito e ele não pôde continuar conosco. Ele estava aqui na embaixada, mas me pediu para transmitir a vocês essas boas-vindas e principalmente para dar as boas-vindas também a uma presença recorrente na nossa embaixada, a professora Anete Costa Ferreira, professora, historiadora, já amiga da casa, amiga de Portugal, radicada aqui, e que nos traz mais um trabalho sobre o Pará, sobre Belém do Pará. Aliás, eu acho que já disse isso a ela, mas até o céu fez uma homenagenzinha, porque a gente estava ali fora agora e pingou um pouquinho, né? Como chove sempre em Belém do Pará, eu acho que mandaram uma chuvinha só para lembrar do Pará. Coisa rara, me disseram nessa época do ano. A professora está nos dando a honra de lançar esse livro aqui, e nós temos também uma honra dupla, que é receber aqui o general Souza Pinto, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, historiador também de larga trajetória, e que se dispôs a aceitar o nosso convite para fazer uma apresentação do livro da professora Anete. Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade. Eu disse ao senhor, o senhor é muito bem-vindo. Nós realizamos aqui mensalmente um evento de cunho cultural e acadêmico, e a nossa intenção é justamente apresentar trabalhos, palestras, debates que tenham a ver com o Brasil e com Portugal. Esse trabalho obviamente se enquadra em muito. Aliás, eu estava lendo uma matéria que saiu no Diário de Notícias no domingo, falando justamente, né, dessas nossas duas Beléns, e eu acho que nada mais adequado para ilustrar essa proximidade justamente do que essas dezenas de cidades homônimas no Pará e aqui em Portugal. Espero não estar ofendendo ninguém de Santarém nem de Alenquer, dizendo que a mais importante é justamente Belém, mas essa primazia já foi dada lá pela capital do estado. Eu vou então passar a palavra agora para o nosso comentador, que vai fazer a apresentação, e nós vamos fazer da seguinte maneira: ele vai ter a palavra, depois vai passar a palavra à professora Anete, que vai fazer breves considerações sobre como é que o livro foi escrito, e nós vamos depois abrir a sessão para a plateia, para uma eventual dúvida, um comentário. E depois passamos então à nossa sala aqui do lado, onde nós oferecemos um porto de honra, e a professora Anete vai poder então conversar com vocês e vai poder também dar os autógrafos. Quer dizer, na verdade ela vai ficar sentada aqui, que é mais fácil, vocês vão ver, mas nós saímos então depois da apresentação, depois das palavras da professora Anete. Nesse momento eu me retiro para a plateia, vou assistir e passo então a palavra ao general. Muito obrigado.
Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário da Embaixada, Carlos Kessel, agradecer o convite e a honra que a Embaixada me deu ao convidar-me, e a professora Anete, o convidar-me para estar aqui hoje a apresentar este livro e que eu tentarei apresentar tão sinteticamente quanto possível. E podemos sentar agora, não é? A doutora Anete Costa Ferreira deu uma dupla honra de me pedir, primeiro, para prefaciar a obra que publicou, comemorativa do 4º centenário da Fundação de Belém do Pará, e depois para apresentar ao público português aqui na Embaixada do Brasil. Honra que só posso agradecer cumprindo o seu desejo. Acontece que foi a doutora Anete Costa Ferreira quem me deu verdadeiramente a conhecer o heróico militar português cuja aventura épica na Amazónia deu a Portugal a possibilidade de conseguir que para o Brasil uma extensão territorial inimaginável, tendo em atenção o que impunha o Tratado de Tordesilhas. Foi a leitura da sua outra obra, Pedro Teixeira, uma aventura épica na Amazónia, do Atlântico aos Andes, a viagem que agigantou o Brasil, que fiz com o maior cuidado para corresponder ao seu pedido de a prefaciar e de a apresentar na Academia de Marinha, que contribuiu para um conhecimento aprofundado da autora e do biografado, o que me permite hoje tentar apresentar ambos neste seleto fórum perante tão ilustre assistência. A autora é licenciada em Ciências Humanas pela Universidade da Amazónia e, ao longo da sua vida, tem trabalhado como Relações Públicas, jornalista e em Contabilidade e Administração de Empresas. Paralelamente, faz parte da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e é membro da Academia da História do Amazonas. Não sendo, pois, uma historiadora, é alguém que se interessa pela história militar e, principalmente, por quaisquer temas que respeitem a Amazónia, de onde é natural e que ama profundamente. Está em Portugal desde 1990 e tem assistido e mesmo participado em algumas das atividades, colóquios e congressos organizados pela Comissão Portuguesa de História Militar, a que muito me honro de presidir. É indiscutível e ciclópica a tarefa que os portugueses levaram a cabo no Brasil entre os séculos XVI e XIX, e dela ressalta, sem dúvida, o trabalho dos bandeirantes, que desbravaram, cartografaram e deram a conhecer ao mundo um território imenso. Pedro Teixeira, nascido entre 1570 e 1575, em Cantanhede, nobre, moço fidalgo e cavaleiro da Ordem de Cristo, militar de profissão, vai para o Brasil em 1607, distinguindo-se pela sua intrepidez na luta contra os franceses em São Luís do Maranhão e sendo um dos fundadores da cidade de Belém. Foi um desses bandeirantes cuja obra é, talvez, a que mais brilho dá à já de si brilhante obra de todos os bandeirantes, sendo por isso mesmo bem conhecido no Brasil, mas inexplicavelmente um quase desconhecido em Portugal, seu país de origem. Os trabalhos publicados e as conferências pronunciadas em Portugal pela doutora Anete Costa Ferreira desde o ano 2000, a quando da comemoração dos 500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, têm vindo a colmatar esta grave deficiência dos historiadores portugueses que têm dedicado o seu labor à história de Portugal no Brasil. Lembra-se que a colonização do Brasil começou com a sua divisão em capitanias e a posterior criação de um governo geral e das bandeiras que em certa medida se assemelhavam às ordenanças daqui do Portugal europeu, resultando do alistamento militar de toda a gente de guerra desde os 14 anos, incluindo os índios, e o arrolamento de todas as armas, espingardas, arcos e flechas, começando desta forma os cidadãos, europeus ou índios, desde a adolescência, a sua educação militar.
e as bandeiras a ter como auxiliares os índios da terra. Chamo a vossa atenção para o facto de que só em 1637, já nos finais da época filipina, se iniciou, com a bandeira fluvial de Pedro Teixeira, a exploração do Alto Amazonas. A expedição decorreu entre 1638 e 1640, ainda em pleno período filipino, período em que nunca é demais lembrar, Portugal e Espanha continuavam como reinos independentes, mas sob a tutela de um mesmo rei. Por isso, Pedro Teixeira tomou posse da margem esquerda do Rio do Ouro em nome da Espanha, mas frisando que o fazia para a coroa de Portugal, ali colocando um padrão, ato de posse transcrito pelo escrivão das jornadas João Gomes de Andrade. Esta atitude mereceu, por parte do Conselho das Índias, em Madrid, um pedido para que Filipe IV da Espanha castigasse exemplarmente o governador Jácome de Noronha por este se ter atrevido a conceder licença para que a expedição entrasse pelo interior do Peru, o que Filipe III de Portugal, que é o mesmo Filipe IV da Espanha, é o Filipe III de Portugal, se recusou a fazer, e antes, pelo contrário, agraciou Pedro Teixeira com mercês importantes de que ele pouco aproveitou por ter morrido logo em 1641. Hoje, nesta sessão, estamos a apresentar a última obra da Anete Costa Ferreira, desta feita escrita para comemorar os 400 anos da fundação de Belém do Pará, obra que oportunamente já mereceu ser apresentada no Brasil, mais concretamente em Belém do Pará, em sessão solene, na presença de altas entidades. Mais uma vez, não fugindo ao seu amor pela Amazónia e aproveitando a efeméride, vem a autora falar-nos do importante acontecimento que foi a fundação de Belém do Pará em 12 de janeiro de 1616. O seu texto é dividido em 4 capítulos. No primeiro, fala da conquista e implantação, referindo com algum pormenor a expedição do capitão-mor Francisco Caldeira de Castelo Branco na conquista das novas terras no norte do Brasil, expulsando os franceses instalados no Maranhão desde 1612 e a subsequente construção do Forte do Castelo, para logo depois introduzir os primeiros arruamentos da cidade. No segundo, traz à colação alguns dos mais importantes personagens da fundação, como sejam Pedro Teixeira, o padre António Vieira, Mendonça Furtado e Landi, relacionando-os respectivamente com a expansão do território até aos Andes, com a paz de Mapuá, com a Amazónia Pombalina e com a flora amazónica. No terceiro, faz referências à arquitetura colonial e à religiosidade da população, não esquecendo a Catedral, o Palácio dos Governadores, a Igreja de São João Batista, os templos dos jesuítas e dos carmelitas e a Igreja de Santana, projeto do arquiteto António José Pilandi, no primeiro caso. E no segundo, explica-nos a fundação e a expulsão da Ordem dos Mercedários, de Nossa Senhora das Mercês, ou a origem do Círio da Nazaré. Finalmente, no quarto capítulo, refere-se à economia e à cultura, com considerações muito interessantes sobre o movimento económico na região, as moedas coloniais que circularam na Amazónia, a saúde, não esquecendo a fundação das Misericórdias, e o ensino coloniais e a presença africana no território do Grão-Pará e Maranhão. Pode dizer-se que cada um destes diferentes capítulos é muito resumido, mas é a própria autora que nos diz que o objetivo do livro não é ser exaustivo, mas antes, e vou citá-la, um bosquejo histórico e efetivo sobre alguns temas que ela considera relevantes para se compreender a história da cidade e da região, não tendo pretensões académicas, limitando-se a apresentar um conjunto de textos acompanhados de imagens correspondentes ao desenrolar dos eventos ou aos momentos esboçados, relatando feitos,
resgatando feitos, nem sempre gloriosos, que as novas gerações precisam de conhecer para valorizarem o passado, pensar o presente e projetarem um futuro promissor para o Brasil. Fim de citação. O que torna esta obra verdadeiramente interessante é que no final de cada capítulo e subcapítulo a autora apresenta desenvolvidas bibliografias sobre o respectivo tema, facilitando enormemente o trabalho de quem, ao lê-lo, queira aprofundar um ou outro dos aspectos apenas aflorados, disponibilizando-lhe a biografia que poderá ser por si consultada. Parece-me interessante aproveitar esta ocasião para informar a ilustre assistência de que a efeméride comemorativa da Fundação de Belém do Pará deu aso a que um grupo de aventureiros do século XXI tenham decidido tentar repetir a proeza de Pedro Teixeira, organizando uma nova bandeira, entre aspas, amazónica, e que a levaram a cabo com êxito assinalável. Alguns dos seus organizadores reuniram-se para publicar o que poderemos chamar de relatório da expedição, que muito em breve será publicado em Portugal pela editora Âncora, no âmbito da coleção Fim de um Império. Também dele constarão alguns depoimentos de personalidades, entre as quais a da nossa autora, doutora Anete Costa Ferreira, que, como reconhecida especialista amazónica, não quiseram os autores deixar de lhe pedir que participasse. Não quero terminar sem referir que aconselho vivamente a todas vossas excelências a leitura desta interessante obra, que, sendo de fácil leitura, é também obrigatória para quem queira melhor conhecer a história da Amazónia, parte importantíssima do Brasil de ontem e de hoje. Na esperança de ter correspondido à sugestão da autora para ser breve na minha apresentação, agradeço à doutora Anete Costa Ferreira mais esta simpatia com que a sua amizade me quis brindar. Agradeço a vossas excelências a paciência com que quiseram ouvir-me. Boa tarde. Depois de ouvir a apresentação do secretário do Cultural, doutor Carlos Kessler, depois de ouvir pormenorizadamente também a apresentação do general Alexandre Souza Pinto, eu tenho a dizer aos senhores que realmente o estudo feito sobre a Amazônia é uma paixão para mim, aqui em Portugal, sobretudo. E, com referência a esse livro, dizer que foi uma tarefa um tanto quanto difícil, pelo trabalho da pesquisa ou investigação, o trabalho depois de colocá-lo, submeter à comissão científica e técnica do Comitê dos 400 anos da Fundação de Belém. Em seguida, por razões óbvias, não puderam muitos trabalhos serem apresentados no Brasil. Então, eu pedi ao comitê e perguntei se haveria alguma alteração de ética, se haveria alguma infringência de algum artigo, se eu tentasse lançar em Portugal. O apoio foi unânime, com a seguinte referência: damos todos o apoio, menos financeiro. Como os senhores sabem, o Brasil atravessa uma crise dificílima e eu consegui, com muito esforço, que esse livro fosse editado em Portugal. Primeiro, havia o problema das editoras, porque neste processo de pedir orientação para o Brasil, depois chegar, isso levou muito tempo, e então já estávamos caminhando para final de ano, e vem a ordem de que o livro teria que ser impresso em 2016 para não perder a finalidade. Tudo bem, mas eu consegui, com apoio de câmaras, consegui também com apoio de amigos, orientação da Sociedade Portuguesa de Autores, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e o livro sofreu algumas alterações nos textos, porque tiveram que ser reduzidos, a impressão não pôde ser colorida, porque o custo seria muito alto, mas entre conversar, conciliar uma forma e outra, consegui que
que o livro saísse, fosse impresso ainda no final de novembro de 2016 e que o lançamento ser também feito em Portugal, já foi feito no Palácio de Mafra, em 28 de janeiro, e quando foi no dia 13 de fevereiro, foi lançado em Belém do Pará. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, eu tenho todos vocês aqui, meus amigos, meus conhecidos, familiares, dando a honra de prestigiar o lançamento na Embaixada do Brasil, a quem eu agradeço também todo o apoio, toda a orientação que me deram para este evento ser concretizado. Então, o que eu desejo a todos é que tenham uma boa leitura, aos que conhecem Belém, apenas para confirmar o que está. E os que não conhecem, fazer um passeio até Belém do Pará, através do imaginário ou através da imaginação, como queiram. Muito obrigada. Bom, como combinado, eu queria então, antes de passar aqui ao Porto e aos livros que vocês vão trazer para a professora Anete, abrir um pouco a palavra para eventuais perguntas ou dúvidas, ou comentários. Eu tenho um, vou deixar para depois. Não é uma pergunta muito difícil, né? Vamos ver dentro do que eu estudei. Mas eu vou deixar para o final. Eu queria, enfim, abrir para a plateia, para qualquer pergunta, para qualquer comentário, aproveitando aqui essa presença de alto nível que a gente tem na mesa. Não é uma pergunta, mas é um testemunho de dizer que eu venho seguindo o trabalho da Anete há muitos anos e acho louvável esse seu empenho de defender o Brasil, de defender Belém do Pará e o esforço que você faz para pôr essas obras todas para frente. Muitos parabéns por mais este. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada mesmo pela sua colocação, pela sua referência. Muito obrigada. Deixou até emocionada. Obrigada, amiga. Pode falar. Boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Cardoso Luís, Presidente da Associação Portuguesa de Poetas, da qual a doutora Anete também é associada. Queria, em nome da Associação, dar-lhe aqui os parabéns por mais este trabalho e continuo, e se possível, também na poesia. Muito obrigado. Aí de poesia já é um pouco, que isso aí é preciso ter dom. Mas vamos ver. O estudo pode ser que chegue lá. Muito obrigada. Boa tarde. Eu apenas queria definir a minha admiração pela doutora Anete, já conheço há uns anos. Li o outro livro do Fernandes Teixeira, fiquei deslumbrada como é que uma pessoa naqueles tempos pode demorar 10 anos a subir o Amazonas, uma coisa que a minha imaginação tem dificuldade, e agora vou ler este livro também com muito interesse e agradecer-lhe de facto o grande interesse que ela mostra por estes personagens portugueses em circunstâncias tão difíceis e, como a minha ideia e o Sr. General, só lamento de facto que os nossos historiadores não se agarrem a este tema, porque teriam muito pano para mangas, como é hábito dizer-se. A minha amizade e a minha admiração pela doutora Anete, é só isto. Já agora deixa-me só dizer aqui uma coisa. Aqui a autora ordenou-me que eu fosse breve. Eu podia ter dito bastantes mais coisas do que aquilo que disse. Portanto, foi no cumprimento da ordem expressa que ela deu. O senhor vai-me apresentar o livro, mas tem que ser curtinho. Portanto, foi o que eu fiz. Mas já agora aproveito, por causa de algumas das coisas que aqui foram ditas, para dizer o seguinte. Realmente é um facto que o Pedro Teixeira é bastante conhecido no Brasil, até há um navio da Armada Brasileira que se chama Pedro Teixeira, como há muitas outras coisas no Brasil que têm a ver com o Pedro Teixeira. E cá, tirando uma estátua que lhe fizeram na terra dele, em Cantanhede, julgo que não há mais nada. Tem havido, ultimamente, e isso Portugal deve à Anete Costa Ferreira, com o trabalho que ela tem vindo a desenvolver desde 2000, pelo menos que eu conheça, desde 2000 para cá, realmente ela tem conseguido que o Pedro Teixeira tenha saído da penumbra em que estava para aparecer à luz do dia.
não só pelos livros que publicou em Portugal, como pelas muitas conferências que tem feito em diversos fora, em que as pessoas vão ouvindo e quando vão ouvindo interessam-se e vão estudar e vão conhecer. Hoje em dia, mercê da atividade cultural e histórica da professora Anete Costa Ferreira, o Pedro Teixeira é mais conhecido em Portugal do que era antes dela começar isso. Hoje em dia já há gente que se interessa pelo Pedro Teixeira aqui em Portugal, o que aqui há uns anos praticamente era realmente um desconhecido. Isto para acrescentar que, se pensarmos que estas bandeiras, nomeadamente deste tipo da bandeira marítima, naval, como é que se chama? Fluvial. Da bandeira fluvial, o Rio Amazonas são não sei quantos mil quilómetros, 2.000, alguma coisa assim precisa, não é? 2.000 e tal quilómetros. Que o homem faz em 1630, entre 1637 e 1640, quando regressa. Portanto, ele demorou o ir e vir 3 anos, 2 anos e tal. E, praticamente, ele, com mais meia dúzia de oficiais, brancos, e com 2.000 índios. Cerca de 2.000 índios. Se eu disser as neiras, faz favor de mim. Não, são 2.000. Cerca de 2.000 índios. E consegue fazer aqueles milhares de quilómetros em terras absolutamente desconhecidas, porque reparem que se olharem para a carta do Brasil, o meridiano de Tordesilhas passa muito próximo de Belém do Pará, relativamente próximo, isto é, aquilo que era Portugal, naquela altura, ele não podia fazer 2.000 quilómetros, fazia 300, não fazia mais que isso, o meridiano de Tordesilhas a partir dali era a Espanha. Mas ele fez aquilo tudo e reclamou o território para Portugal. Não o reclamou para a Espanha, reclamou-o para Portugal, apesar do rei ser o mesmo. Portanto, ele até podia não fazer essa figura, mas deu só cuidado de levar um escrivão, e no escrivão, além de pôr lá um padrão, ainda o escrivão requisitou o território que ele tinha descoberto, digamos assim, para Portugal. E tem piada aquilo que eu muito sinteticamente referi, em que o Conselho em Madrid, portanto, o Conselho Espanhol, faz queixas ao rei de Espanha para que ele castigue o governador do Maranhão por ele ter autorizado uma tal excursão que invadia a Espanha. E o rei, na sua qualidade de rei de Portugal, não só não puniu o governador, como ainda premiou o Pedro Teixeira, o que é espantoso e que resultou, reparem, isto 1640. Só em 1700 e agora não me lembro, 1738 ou 1748, no Tratado de Madrid, 1750, é que a Espanha 1750. aceita a mudança do Tratado de Tordesilhas e o Brasil hoje em dia, ou naquela altura, recebeu um território imenso que se deve ao Pedro Teixeira, não há dúvidas nenhuma. O Brasil deve muito ao Pedro Teixeira, porque há ali um território imenso que, se o Pedro Teixeira não tivesse feito isto, não seria provavelmente Brasil, seria Peru ou seria outra coisa qualquer. Exatamente. Eu acrescentei este pequeno panorama, porque aquela é muito reservada e não gasta este latim todo, para acrescentar um bocadinho da história àquilo que eu referi inicialmente. Muito obrigado por ter deixado de falar. Não tem problema, esteja à vontade. Eu quero acrescentar também o seguinte: a minha amiga Anete foi ao Instituto dos Filhos do Exército fazer uma conferência sobre Pedro Teixeira e falou muitíssimo bem da sua terra, com um entusiasmo fantástico. E desde essa altura houve uma aproximação entre a Embaixada de Portugal e o próprio Instituto, e foi devido a ela. Pouca gente se lembra disso, mas será. E eu quero agradecer-lhe e mandar um beijinho. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Eu sou amiga, quase que familiar da doutora Anete, foi minha vizinha em Belém do Pará e portanto, vim para Portugal
fazer um estágio, sou licenciada em Direito, onde permaneço há 41 anos. E tenho acompanhado a doutora Anete Costa Ferreira nas suas conferências por todo o país, tenho vindo a estar presente sempre que posso, onde quer que ela me convide. E noto que há uma preocupação muito grande de ela levar o conhecimento da cultura paraense a todo o espaço português, a todo o país, e por todos os meios, em todas as grandes instituições portuguesas, ela tem estado patente, na Universidade de Coimbra, onde é dificílimo entrar, na Academia de Marinha, onde é dificílimo entrar. Ela tem entrado por todos os canais, com a sua força, coragem, empenhamento, com essa grande simpatia que é contagiante com todas as pessoas, de todos os níveis sociais. Ela não escolhe, portanto, as pessoas com quem quer estar. Toda a gente tem que estar com ela. Ela é amor, é fraterna. E eu acho que este Belém do Pará contagia-nos por toda a parte. E outro dia estive numa conferência em que foi na Biblioteca Nacional e tomei da palavra e insurgi-me, muito zangada, porque não fizeram menção à obra da doutora Anete. Ela tem sido uma embaixadora, não é embaixatriz, é embaixadora nata, a transmitir esta cultura que estava tão esquecida e que ela renova a cada passo, em cada conferência, a cada momento, de cada coisa bela que nós temos em Belém do Pará. Ela transforma as pessoas, de certa maneira, com vontade de ir a Belém do Pará, ir ao Ver o Peso, contagiar-se com aqueles cheiros, com aquele perfume, que ela também procura nas imagens retratar. Quer dizer, no fundo, ela dá uma alegria no espaço onde está, que nos convida a ir tomar tacacá, a comer o açaí e a lembrar esta cultura que não pode passar. Sem ela, Belém estava esquecida. Sem ela não existia Pedro Teixeira. Sem ela não existia, portanto, esse grande entusiasmo para ir. Fui ao Pará, parei, tomei tacacá e fiquei. Muito obrigada. E obrigada ao senhor apresentador, que não podia ser melhor. Foi muito sucinto, claro, mas muito profundo. Obrigado. Aprofundou muito a obra. Obrigada. Obrigada. Bom, eu queria apenas me juntar a todo mundo nesse entusiasmo todo pela Anete, que eu também tenho, claro. E admiração por esse fervor com que ela defende o Belém do Pará dela. E muito mais do que isso, que explica tão bem a Amazônia também. E eu queria contar uma historinha, talvez tenha já falado com você sobre isso. Uma vez eu fui designado embaixador do Brasil no Marrocos. E eu viajei para o Marrocos, cheguei lá no dia 1º de agosto. Onde está o ministro conselheiro do Marrocos? Está assim embaixo. Dia 1º de agosto. No dia 4 de agosto eu não fui trabalhar porque era um feriado. Sabia o que era, mas era um feriado. E aí, de repente, eu comecei a receber os jornais na residência e vejo que os jornais, todos, da primeira à última página, só tratavam de um assunto, que era a Batalha de Trois Rois. Batalha dos Três Reis. Eu falei, mas que é isso, meu Deus? E aí eu começo a ler e, de repente, me dou conta que era a Batalha de Al-Quebir, a Batalha de Al-Quebir. Sim. E de repente também me dou conta de que aquela batalha que eu conhecia tanto, enfim, como brasileiro, que você estuda em história, em literatura, com sebastianismo e tal, eu sempre tinha visto aquela batalha do lado do perdedor. Agora estava vendo do lado do vencedor, os marroquinos. E aquilo ficou na minha cabeça. Um ano depois, eu escrevi um artigo para os jornais lá no Marrocos, que se chamava A Batalha dos Três Reis e o Brasil. A Batalha de Trois Rois e do Brasil. Bom, o embaixador da Argélia se encontrou comigo, estou muito surpreso, me dizendo, mas eu nunca pensei nisso, que coisa curiosa. Porque, na verdade, eu estava sempre dizendo o seguinte: com a derrota de Dom Sebastião
1578 no Marrocos. A partir de 1580, Portugal perde, de certo modo, a soberania, além de ter perdido o grande parte da corte, além de ter perdido o rei, não é? Onde morreram 3 reis, na verdade. Um tinha sido um pouco usurpador do trono, mas morreu também. Então morreram 3 reis nessa batalha. E quando, então, Portugal perde a soberania, Portugal, obviamente, era aquele país que tinha uma grande colônia descoberta lá no extremo sul, lá no sul do Atlântico, do continente. Ora, com isto, o Brasil, que era português, passa a ser espanhol, naturalmente. Ao ser espanhol o Brasil, a linha de Tordesilhas, assinada em 1494, perde sentido, porque era tudo espanhol. E ao perder esse sentido, a linha de Tordesilhas, que passava por Belém, até por Brasília, mais ou menos hoje, né? Belém até Laguna, Santa Catarina. Portanto, o lado português, a parte portuguesa era muitíssimo menor que a parte espanhola. Exato. Ora, ao abrir tudo aquilo, começam os bandeirantes a entrar cada vez mais. E coincide exatamente o Pedro Teixeira com esse período, né? Em que o Brasil era, diga-se, espanhol, de certo modo. Ora, e não aconteceu só lá, claro, porque este é um bandeirante muito especial, porque é um bandeirante fluvial, como dizia o general. Exato. Mas, por exemplo, eu tenho estado muito envolvido agora com essa questão das bandeiras, porque a Luísa está ali, eu fiz um espetáculo há pouco tempo, de poesia, acabei de repetir no Brasil agora, eu fiz aqui em Portugal, 3 vezes, 3 lugares diferentes, que é sobre 3 epopeias brasileiras. São 3 poemas, na verdade, apenas. Né? O primeiro é um Gonçalves Dias com os índios e o Juca Pirama. O segundo é justamente o Olavo Bilac com o Caçador de Esmeraldas, ou seja, com o nosso Fernão Dias, pai Leme. E Fernão Dias tinha 67 anos de idade, em 1671, quando ele já tinha participado, quando jovem, na bandeira do Raposo Tavares, na verdade, que chegou também à Amazônia, e chegou até o sul, até quase o Uruguai. Foi. Ou seja, é impressionante o que esses bandeirantes caminharam. E o Fernão Dias recebe, já lá em Piratininga, na Vila de São Paulo, recebe um pedido da corte para ir à procura das esmeraldas. Ou seja, havia todo um mito das esmeraldas, tinha sido descoberto já, está acompanhando, pelo menos os índios falavam demais, de uma serra verde, pedras verdes, etc, etc. E um dos que antecederam ao Fernão Dias, descobriu e mandou as pedras aqui para os lapidários da corte e eles confirmaram que era esmeralda. Mas, diante do fato de que o rei tinha prometido mundos e fundos a ele e não deu nada no fim das contas, ele resolveu, então, não mostrar o caminho das esmeraldas e morreu sem, portanto, saber qual era o caminho. Foi, então, o Fernão Dias que recebe esse pedido da corte e já com 67 anos de idade, ele entra e ele, na verdade, foi um plantador de cidades, quer dizer, ele foi entrando pelo o que é Minas Gerais hoje, até o caminho do ouro que veio ser descoberto depois de Minas Gerais, foi ele que apontou, na verdade. Terrível, organizou sozinho pela expedição dele, eram mais de 450 homens. Borba Gato era genro dele, outro grande bandeirante, que estava na bandeira também. Teve que mandar enforcar o próprio filho que estava se rebelando contra ele, que queria voltar de qualquer maneira, fazendo uma rebelião. Ou seja, queria apenas mostrar como os bandeirantes foram fundamentais, como dizia o general também, dentro da história do Brasil. Porque a própria configuração do mapa do Brasil foi, de certo modo, estabelecido pelos bandeirantes. Porque depois do Tratado de Madrid, 1750, nada se fez que se não consolidar tudo isso que tinha sido tratado. Parabéns, Alberto. Muito obrigada. Senhor embaixador, não sei se ainda é embaixador, mas... Isso mesmo, embaixador. É como os generais, os embaixadores são sempre embaixadores. Uma vez embaixador até eu quando for para a Cova vou fardar. Bandeira da indústria. Mas vai-me desculpar. Embaixador da Reforma. Eu também sou um general da Reforma. Mas o senhor embaixador vai-me desculpar só para dizer aqui dois ou três pequenos pormenores àquilo que disse e que eu gostei muito de ouvir e que estou inteiramente de acordo. A primeira é quando se refere que Portugal perdeu a soberania.
Eu queria relembrar que Portugal nunca perdeu a soberania. Dizer-se que durante aqueles 60 anos Portugal perdeu a soberania é a mesma coisa que se dizer que entre 2008 e 2014 Portugal perdeu a soberania porque quem mandava nisto era a Troika. É que a comparação é semelhante. Porque o que acontece é que em 1580, quando o Filipe II herda a coroa, o Filipe II teve a seguinte frase: eu herdei, comprei e conquistei Portugal. E é verdade isto, porque ele realmente herdou, porque era a ele que lhe competia a herança do trono. Ele comprou, porque aqueles que não estavam do lado dele, ele entrou com umas massas e eles calaram-se, e conquistou porque o Dom António Prior de Crato, que quis ser ele veio cá e deu-lhe uns açoites e acabou a conversa. Portanto, realmente, ele herdou, comprou e conquistou. Mas fez umas cortes. As cortes correspondem ao que é hoje um Parlamento. E nas cortes, ele fez determinadas promessas e o reino fez determinadas promessas ao rei. Ora, das promessas que ele fez, uma das várias promessas que ele fez, foi exatamente que nunca o reino de Portugal e da Espanha seria unido. Portanto, a coroa estava na mesma cabeça, mas ele era rei de Portugal por um lado e rei da Espanha por outro. E a prova de que durante os 60 anos realmente perdeu-se alguma soberania, porque é óbvio que quando o mesmo rei quando a mesma cabeça tem que decidir uma coisa ou outra coisa, uma coisa beneficia a Espanha, a outra coisa prejudica Portugal, se ele decide pela Espanha, prejudicou Portugal. Mas isso aí é o resultado da mesma cabeça ter que tomar opções. Mas o que é facto é que reparem no seguinte: durante aqueles 60 anos Portugal manteve sempre a moeda portuguesa. A moeda portuguesa nunca deixou de ser aquela moeda para passar a ser a moeda espanhola. Não há um único governador espanhol de nenhum dos territórios portugueses. Não há nenhum governador espanhol do Brasil, como não há nenhum governador espanhol da Índia, como não há nenhum governador espanhol de nenhuma das fortalezas do norte da África, como não há nenhum governador espanhol nem em Angola, nem em Moçambique. Portanto, não há um único território ultramarino de Portugal em que um espanhol tenha governado aquilo. Não há, e isso até justifica, de certo modo, é a justificação lógica para quando em 1640 aqui há o golpe de Estado para correr com o rei espanhol e pôr um rei português, todo o ultramar se declara imediatamente do lado de Dom João IV. Porquê? Porque durante aqueles 60 anos nem tinha reparado que o rei afinal era espanhol. Nunca tinha tido essa oportunidade. Mas deixa-me só. O senhor está falando. Devo dizer que também eu sei exatamente o que o senhor está dizendo. Eu posso entender. Só quero dizer o seguinte: quando eu digo perder a soberania, eu cheguei a ponto de fazer aspas. Perdeu a soberania, você parte da soberania. Se tivesse não perdeu a soberania completa, mas perdeu mas é que se o senhor embaixador tivesse dito só isso, se o senhor embaixador tivesse dito só isso, eu estava caladinho. Mas é que acrescentou: o Brasil passou a ser espanhol. Essa aí é que eu ia caindo da cadeira abaixo. Ia ficando sem cadeira, redondo. O senhor leva tudo a cada letra. O senhor é Brasil fala espanhol. O senhor é muito literal demais. Isso é uma maneira de falar. Você possa ser espanhol, é uma maneira de falar. Na medida em que o tratado de Portugal. Vou ser árbitro aqui. Quando o Brasil viu o espanhol, eu fiquei confuso. Olha, eu vou passar a palavra. Olha, é daquela senhora ali. A senhora ali tinha pedido a palavra também. Em seguida. Eu peço desculpa. Pode falar. Eu não vou pedir desculpa, porque não é o caso de desculpa, porque eu não falei nada de errado. Eu sou muito mais calma e o que eu tenho para dizer só é meu grande orgulho de ser amiga da professora Anete e também a grande diversidade cultural que ela nos traz da Amazónia. A Anete, até há bem pouco tempo, em novembro do ano passado, foi à
a Associação Internacional de Provérbios, sediada em Tavira, falar sobre os animais da Amazónia e falar sobre as lendas da Amazónia para nada menos de 30 países que estavam representados, desde a Austrália até alguns brasileiros de Brasília, de Amapá, de Belém, portanto, e também faz parte de um projeto muito interessante que se chama Estreitando Margens, estreitando a margem da Amazónia com o Rio Tejo. Portanto, para além de todas estas, de todos estes assuntos que são polémicos, no fundo também são polémicos e são muito interessantes para nós que somos de história, a ANET tem esta qualidade enorme de ser uma pessoa do mundo, uma cidadã do mundo, não é só brasileira, não é só da Amazónia, não é só de Belém, ela é uma cidadã do mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, João. Olha, eu queria agradecer a professora Anete, que é minha amiga, que eu tenho maior orgulho, não é, Fernanda? Mas eu queria com humildade dizer que, apesar da minha vida de trabalho, de luta, de estudo, eu não conhecia nem metade das coisas que eu tenho ouvido e assistido a Anete apresentar. E, como brasileira, eu sinto um pouco de humildade, mas aquela alegria de conhecer Pará. Eu, quando trabalhava, eu estive no Pará 2 vezes, em Belém 2 vezes, e sabia algumas das necessidades lá com relação à habitação popular, que foi onde eu trabalhei no Brasil. Mas isso escapou. E, de repente, o que eu conheci da Amazônia e do Pará contigo, Anete, me deixou tão feliz e tão agradecida que, com toda a humildade, eu digo obrigada. Tá, obrigada. Obrigada. Bom, eu vou fazer a minha pergunta, que a senhora está se emocionando aí, mas é uma perguntinha. Se a senhora não quiser responder agora, vai deixar ele responder por ele. Eu queria perguntar para a senhora se é segredo ou não que a senhora está pensando no próximo livro e qual que é o tema dele. É essa a pergunta? Se não quiser responder agora, deixa para depois do autógrafo. Não há assim, um segredo de 7 chaves. Vai depender do tempo, mas possivelmente ainda sairá este ano pela comemoração. Como já me disse um amigo, só faz os livros em comemorações, então tudo bem. Porque este ano comemora-se os 390 anos do Ver-o-Peso. Então, para quem não sabe o que é o Ver-o-Peso, um grande mercado, não sei se você conhece, é um grande mercado em Belém do Pará, mas nasceu com a cultura, nasceu praticamente com a fundação de Belém. Mas depois sofreu uma série de reveses, mas sempre se mantendo, aquela teimosia, se mantendo, e o Ver-o-Peso é considerado hoje patrimônio da Unesco, uma série de coisas. Mas o que é o Ver-o-Peso? Portugal, quando fundou Belém do Pará, e havia o carregamento das mercadorias que os caboclos, os índios, levavam para aquele lugar que era já a capital, Belém do Pará. E então, o governador, no caso o Castelo Branco, mandou instalar uma balança e colocou um funcionário português. Este funcionário ficava à borda aonde atracavam, não era um trapiche ainda, atracavam as canoas, as pequenas embarcações, Igarité, Ubá, tudo atracava ali, eles trazendo as suas mercadorias. Então, este funcionário ia pesando, ia examinando os produtos e dizia para o portador, vá ver o peso. Então, ele pegava o seu paneiro com o seu produto e ia justamente na gurita. Eu não sei se eu estou falando coisas que vocês não entendem, mas depois a gente esclarece. Ele ia à gurita
E na gurita, de acordo com aquela nota que já estava passada pela fiscalização, fazia o cálculo da tributação. Então, ali, o proprietário pagava e continuava a sua vida normal. E então, este nome ficou arraigado, Ver o Peso, vá ver o peso. Então é Ver o Peso. Ver o Peso hoje é inspiração para compositores, para pessoal de teatro, para músico, e ficou. E esta cultura hoje, nós temos o grande mercado, que no ciclo da borracha foi construído pela França, e as 4 colunas foram, para ver aquela época, as 4 colunas foram transportadas em embarcações e foram montadas lá em Belém do Pará, as 4 colunas do Ver o Peso. É um mercado grande e que não é só o mercado no seu espaço físico. Ele começa aonde foi fundado, justamente o local onde foi fundado Belém, onde chegou Francisco Caldeira Castelo Branco. Daquele espaço estendeu-se até onde hoje é o porto de embarque, transformado já na docas. Então são as docas já no seu espaço lúdico, essa questão toda. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas por que o Ver o Peso? Então, o Ver o Peso é toda essa cultura, é todo esse desenrolar, é todo esse envolvimento. Por exemplo, hoje já está adaptado, cheio de barracas todas uniformizadas com suas mercadorias. E dentro desse espaço grande que nós temos a Feira do Açaí, a Feira do Caranguejo, a Feira do Peixe, Feira da Verdura, Feira do Cheiro e uma infinidade de feiras, tudo dentro daquele espaço. E então, hoje, com a tecnologia evoluída, então, as barracas, os seus proprietários, eles já têm a balança digital, já tem a embalagem a vácuo, tudo isto já acompanhando toda a evolução que vem desde o século XVII. Então, agora eu estou com a ideia, estou ainda tentando, está sonhando, de fazer um livro sobre o Ver o Peso, para comemorar os 390 anos do Ver o Peso. Porque Belém tem 400, mas aí, como eu acabei de dizer, a época que foi fundada não foi oficializada. Então, 10 anos depois, houve a oficialização, então 390 anos. Então, é para explicar o segredo. Então, está explicado, está explicado. Quero agradecer novamente os dois componentes da mesa pela apresentação, pela conversa, pelo diálogo. Quero convidar todos ali para o nosso Porto de Honra. Dizer que o livro está ali à venda. Por enquanto ainda não tem fila, mas vai se formar uma fila aqui para conversar. Estou vendo aqui que já tem uma pessoa aqui na primeira fila. Para a professora Anete autografar. Quero novamente agradecer a presença de vocês. A conversa se transfere aqui do lado. E muito obrigado e espero que tenha sido para vocês também um prazer conhecer para mim. Obrigado. Obrigada. Sim, eu vou ficar aqui. Quem vier aqui, eu faço aqui, tá bem? Obrigada. Beijo dela. Tempo leva tudo, tempo leva a vida. Lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, olhar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavando minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavando o medo que eu tinha da vida. E agora o meu medo, o que é? A minha nave truco navega nas estrelas, entre as palafitas e as lavadeiras. Recebi um e-mail hoje do Marcelino. Por aqui é pirarara, piranha, peixe, porco, igara. Porque às vezes ele dá esta por aí, depois eu vi a imaginação. As Joanas, Marias, Deusas, Margaridas, prazer tê-lo aqui. o que ainda
Muito obrigada. Muito obrigado. Nada, sucesso sempre para a nossa associação. Exatamente. Boa tarde, obrigada. Deus abençoe. É brilhante e os conhecimentos que muitas vezes eu realmente era meio ignorante sobre estas coisas. Muito boa, só boa leitura para passear em Belém do Pará. A gente fala depois. Muito bem. Fiquei realmente Olha, eu sou muito despedido, estão ali as pessoas ainda na vida. Muito obrigado, até um dia destes. Tá ok, Mas vamos já mais trabalho. já dei o zero peso. Muito obrigada. As mulheres do Igarapé, Prazer grande e parabéns por mais esse trabalho, levando sempre a nossa Belém, nosso Pará, muito além das. Águas do Amar, para além das águas do Mar. Tem gente na fila, eu não queria também, vem? Não, eu sei que eu assisti a palestra. Cheguei um pouquinho atrasado, 10 minutos atrasado, mas ainda assisti parte da palestra. Ficou, como é? Vamos começar o seguinte, tu conheces o Paulo Fernandes Chaves? Paulo Chaves. Sim, secretário de Cultura. Sim. Eu gostaria de oferecer um livro teu para ele. Então, Poderia fazer uma dedicatória para esse ele? aqui, por exemplo? Pode ser. Então, É pronto. Paulo Chaves Fernandes, não é isso? Paulo Fernandes Chaves, Paulo Chaves. É Paulo Fernandes Chaves. O nome dele é mesmo Paulo Chaves Fernandes. É porque eu sou escutadora do João Fernandes. Fernandes, é Paulo Chaves. Obrigada. Ficou sendo contigo. Tá, obrigada. Eu ia te acompanhar aqui mesmo, né? Tá bom. Olha, linda menina. Você que eu tinha da vida. E agora, meu medo, o que é? O quê? Tá certo, tá? Tá, a gente vai falando, né? Entre as palavras e as palavras, é como sim, então. nas minhas aventuras, por aqui pirarara, Precisa? e lavava a minha paixão corrompida. Vai botar onde você Mulheres do Igarapé, as Joanas, Marias, Cadê aqui, Letícia? Margaridas, lavarão o que ainda vier. As queridas sobrinhas. Letícia. A minha nave um tronco navegava as estrelas Costa Ferreira. entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, por aqui pirarara, piranha, peixe, boi, porco, lugar. E lavavam a minha paixão corrompida, as mulheres do Igarapé, as Joanas, Marias, Deusas, Margaridas, lavarão o que ainda é. Um dia as coisas estão bem, outro dia não estão, outro dia melhora, outro dia... As queridas sobrinhas Letícia Costa Ferreira e Rosimeire Ferreira, com meu carinho. Olha, onde você quiser. Mais uma, nossa, que luta, não? Opa, mas saiu. Mas aquele charme atrás de você roubando suas coisas. Pois é, menina. O livro que ele foi mencionado,
Mas acontece que ele colocou uma referência Tempo no leva a general. vida, Uma referência fora as minha margaridas fazem cor. ele, o general que me falou. Eu A venho pra Nete coloquei uma alegria, referência no livro. É e pouco. naquelas Pois é, né? Mas eu tenho texto lá. ver as lavadeiras Texto. lavando Pronto, Anete, é só para você, e para lavar marcar a sua assinatura aí. minha esperança perdida de crescer lá no Tá, obrigada. e lavar o medo que eu tinha da vida e agora meu medo o que é. E a André, ela esteve aqui há pouco tempo, né? A vega mais Mas estreita, ela falou comigo por e-mail. palavidas e as lavadeiras Eu não podia. das minhas aventuras por aqui Eu não sei porque eu acho. piranha, peixe, Luísa, Luísa. e lavar Obrigada, paixão corrompida, as mulheres do Igarapé, as Joanas, Marias, Deusas, Margaridas, lavarão o que ainda vier. Nós temos muita informação boa, parceria com a Luísa. Então eu tenho acesso a tudo que é a Luísa. Olha lá, é. Mas o Brasil não tem acesso a nada. Não há uma agência central. Não há. A agência Brasil não. A minha nave um tronco navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraqué, pirarara, piranha, peixe, boi, Eu já tomei ali um portinho. as mulheres do Igarapé, Tem, Tenho. Esse meu nome é Geneiro. É o meu nome, a Nete Ferreira Geneiro. Tá, obrigada, sou eu. O prazer foi todo meu. Esse é da Luz, ela pediu você autografar. Da falta de autografar, queria depois. Nós falamos depois, tá? Tá bom. Você me noticia qual é o dia Certo. Parabéns por mais uma etapa. E olha, não tem necessidade de devolver nada, viu? Ah, tá bem, tá certo. Tá, tchau. Então, Otávio. Eu lembrei mais aqui de mais alguns dos meus filhos que eu tinha me esquecido. Então vamos lá. O tempo leva a vida, lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, olhar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavavam o medo que eu tinha da vida e agora meu medo o que é? A minha nave em tronco navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraqué, pirarara, piranha, peixe, boi, poto e igara. E lavavam a minha paixão corrompida, as mulheres do Igarapé, as Joanas, Marias, Deusas, Margaridas, lavarão o que ainda vier. Estão indo. Olha, então é melhor poder derrubar.
Olha, se tem água, vai derramar. A minha nave um tronco navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Não, mas como que eu estou vendo essa de alemã? Nas minhas aventuras. Cabeça para lançar livro é me lembrar de carta de alemã, nem me lembrei disso. Não, olha, faz o seguinte, eu te dou uma, eu vou falar com o José, te dou uma ligadinha. Porque tu fala honestamente. Nem pensei nisso, ainda mais preocupada com a chuva. Então, professor, está tudo certinho. Margaridas lavarão o que ainda vier. Cabeça pra lançar livro é me lembrar Então, professor, está tudo certinho. Isso é outra coisa, né? O tempo leva tudo, o tempo leva a vida. Lá fora as margaridas. Obrigada, Maria, pode ficar, tá certo. Eu lembro a alegria, olhar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá